aqui. Pronto. Gravando. Boa tarde a você que está nos acompanhando agora aqui, neste sábado, que vai conferir agora essa entrevista que a gente realizou na quinta-feira, gravada com o doutor Renato Viana, o juiz eleitoral da 82ª Zona Eleitoral aqui da região da Bahia, que compreende tanto Cícero Dantas como o município de Antas, Fátima e também Novo Triunfo. Hoje nós vamos conversar a respeito de alguns temas, de alguns assuntos que permeiam sempre o período eleitoral e que estão permeando de uma forma mais específica, de uma forma diferenciada esse pleito por conta da pandemia de Covid-19. Como você vê, estou aqui ao lado de Jefferson Oliveira, nosso companheiro de todas as horas, que vai estar nos ajudando aqui, também trazendo perguntas ao doutor Renato. E peço que você que já está assistindo aí de início, compartilhe essa live com seus amigos e curta essa live e também se inscreva em nosso canal, porque se inscrever é importante, porque toda notificação aparece na tela do seu celular de novos vídeos, tudo aparece no seu celular quando é divulgado no nosso canal no YouTube. Vamos dando início, agradecendo desde já, né, Jefferson, a presença do Dr. Renato Viana Sem aqui dúvida. Conosco. Vai ser com certeza uma entrevista muito esclarecedora. Oportuna. Isso mesmo. E já vamos trazendo aqui, doutor Renato, a primeira pergunta é relativa, inclusive, a essa situação aí da Covid-19. Como a 82ª Zona Eleitoral tem trabalhado e se planejado para a realização das eleições do dia 15 de novembro? Quais as medidas e protocolos serão tomados no dia da votação para impedir a aglomeração de pessoas e, é claro, a sucessão de novos casos de Covid-19, além da média local das cidades da região? Pode começar. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de manifestar a opinião até da Justiça Eleitoral. E com relação ao questionamento, eu tenho a dizer que a Justiça Eleitoral está preparada com todos os mecanismos de segurança para a proteção da saúde da sociedade e do eleitor. E então, os próprios mesários já vão ter direito a face shield e álcool gel. Cada mesário ele vai ter direito a esse recurso de segurança e o próprio eleitor ele vai ter assegurado também o direito ao uso do álcool gel antes de votar, antes de acessar a urna e depois de acessar a urna também para poder higienizar as mãos. E outra questão de segurança é que é obrigatório todos os eleitores para entrarem no recinto, inclusive fora do recinto, já na escola de votação, é obrigatório o uso de máscara. Então, quem não tiver com máscara não vai ter acesso ao local de votação. Então, também é uma medida de segurança que vai evitar realmente a propagação. E eu acho que é importante destacar que todos estarão sendo fiscalizados nesse ponto e vai ser evitada essa aglomeração também e tentar se dispersar no próprio ato de votação, vai ser observado realmente uma distância mínima entre os eleitores. Ok, doutor Renato. Deu para ouvir bem. Perfeito. Pronto. Vamos à nossa segunda pergunta, que ela diz o seguinte, doutor. Com a exclusão pelo TSE da necessidade de identificação biométrica nas eleições deste ano, não há maior risco para o cometimento de fraudes? Como as autoridades da Justiça Eleitoral têm trabalhado para evitar esse problema? É importante registrar que o registro biométrico era um mecanismo a mais de segurança que já existe a partir da identificação da própria carteira de identidade, do documento oficial com foto. E cabe destacar que a própria biometria ela é um fenômeno recente. Antes disso, nunca existiu e sempre se identificou com segurança aquele eleitor. Então, o que importa realmente hoje é a saúde da sociedade, a saúde da população, e eu acredito que essa medida de tirar a leitura biométrica de todo mundo ter que colocar o dedo no aparelho, realmente ela facilita, ela ajuda realmente a combater o fenômeno da pandemia. Então, a segurança ela persiste, ela é destacada a partir
do próprio documento oficial com foto, que vai ser aferido e qualquer dúvida pode ser questionado perante a própria mesa lá de votação. Ok, doutor. Pronto. Agora, partindo para a terceira pergunta, doutor, ainda relativa à questão da pandemia, com a atual questão da pandemia e o já recorrente problema das fake news, que se manifestou com força já nas eleições de 2018, é de se esperar que o atual pleito também seja marcado pela disseminação de informações falsas e prejudiciais à disputa eleitoral, inclusive com relação à própria Covid-19. Até o momento, o senhor já teve que lidar com esse problema e quais os tipos de punições que podem ser aplicadas a criadores e disseminadores de fake news no período eleitoral? Bem, fake news realmente é um fenômeno que hoje está em destaque na própria justiça eleitoral e, assim, na própria sociedade e deve ser combatida com rigor. Mas eu quero registrar que na 82ª Zona eu não tive nenhuma informação assim, direta sobre isso, até porque existe um empecilho até para o conhecimento desse fato hoje na justiça eleitoral, é que muitas vezes se dá no âmbito do próprio WhatsApp, em mensagens particulares. E é muito difícil identificar a origem disso, a origem de quem gerou esse tipo de informação falsa, e até identificar realmente a originalidade dessa. Então, o próprio TSE tem realmente investigado isso por meio, até em contato com o Facebook, por meio do WhatsApp, também em contato com essas empresas, para tentar identificar isso muito claramente. Mas eu entendo que os recursos na própria zona eleitoral para se identificar essas fake news ainda são precários, assim, para poder identificar, para poder punir e até provar realmente a origem disso, a origem, quem foi que originou aquela informação falsa, mas que todos eles devem estar sempre conferindo, o que se orienta é que o próprio eleitor, ele procure conferir a fonte que está sendo emitido aquele tipo de informação, aquela mensagem falsa, e que evite propagar esse tipo de notícia, evite realmente dispersar esse tipo de informação que não tem credibilidade, não tem uma identificação da fonte clara, não tem uma credibilidade realmente perante a sociedade. Então, eu não tenho hoje esse mecanismo de avaliar, de julgar quais são essas fake news, mas tendo provas suficientes, se as pessoas conseguirem provar realmente que aquela informação é falsa, está sendo dispersada, está sendo quem foi a origem, quem foi o responsável por divulgar aquela informação falsa, ela pode ser punida, sim, pela justiça eleitoral, desde que se consiga provar, e pode ser responsabilizado por meio de multa, por meio, inclusive, de crime eleitoral, que pode gerar punição, inclusive, em regime de reclusão. Então, é essa informação e é esse cuidado que o próprio eleitor e os próprios prejudicados devem tomar. Certo. Só uma dúvida, doutor. Pelo que o senhor tem acompanhado, não só aqui, mas também em noticiário, em todo o Brasil, o senhor acredita que o relacionamento da justiça eleitoral com as redes sociais, Facebook, Twitter, esteja sendo um relacionamento amistoso? Essas redes têm atendido aos pedidos da Justiça Eleitoral para retirada de publicidade, retirada de algumas artes que possam ser ofensivas? Sim, esse relacionamento ele é muito bom, ele é muito profícuo, consegue-se ter uma resposta muito clara quando as ordens judiciais são tomadas no sentido de retirar aquela mensagem, de fechar determinado site que esteja disparando mensagens falsas. Tanto o Facebook, quanto o Twitter, Instagram, eles têm respondido com eficiência às determinações da Justiça Eleitoral, sim. Um avanço perfeito, né, para a nossa democracia. Com certeza. A quarta pergunta, doutor, diz: a 82ª Zona Eleitoral abrange 4 municípios do Nordeste baiano: Cícero Dantas, Fátima, Antas e Novo Triunfo. Em todas as cidades, o período eleitoral é vivido com muita intensidade pelos candidatos e pela própria população. Como tem sido o diálogo promovido com as partes envolvidas nestas 4 cidades? Em alguma delas tem se encontrado algum tipo de dificuldade maior para o transcorrer regular das eleições? A 82ª Zona, ela compreende realmente 4 municípios com uma população volumosa, salvo engano, dá em torno de 60 mil eleitores, mas eu quero dizer que
eu tenho a elogiar a conduta dos grupos políticos, pelo menos perante a Justiça Eleitoral. Foi promovida, inclusive, uma reunião com todos os partidos, com todos os candidatos das majoritárias, basicamente, dos candidatos a prefeitos, os responsáveis pelos grupos, os seus advogados. Já foi feita uma reunião na Justiça Eleitoral para esclarecer algumas dúvidas, para demonstrar realmente como é que vai ser o posicionamento da Justiça Eleitoral durante o período, e o relacionamento entre eles foi muito amistoso. Durante as reuniões, eles se comportaram muito pacificamente e demonstraram muito o intuito de colaborar realmente com o trabalho da Justiça e com o cumprimento da norma eleitoral como um todo. Então, eu quero dizer que eles demonstraram realmente a intenção de colaborar, e a própria Justiça Eleitoral se colocou à disposição para tirar eventuais dúvidas, para tentar esclarecer e orientar algumas situações. Ciente já, na própria figura do juiz eleitoral, ciente da dificuldade realmente de controlar a situação das aglomerações. E aqui eu aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao próprio eleitor, para o próprio cidadão, para a própria pessoa que realmente tem interesse em apoiar determinado candidato, que ajude esse candidato a evitar essa aglomeração, porque as aglomerações elas podem gerar uma punição para ele. Então, nessas reuniões, eu destaquei que era necessário respeitar as proibições de aglomeração. Então, que se tentasse evitar realmente comícios volumosos, eventos em praças públicas com muita gente, e eles se comprometeram a fazer a parte pessoal de cada um, e eu entendi a boa-fé de cada um deles. Por outro lado, eu também entendo a intenção, a vontade do povo de participar daqueles eventos. Então, a própria sociedade tem interesse em ir, em ver como é que está, e demonstrar o seu apoio, a adesão ao seu candidato, mas realmente isso prejudica, porque a gente, como nós estamos num período de pandemia, de se evitar realmente essa aglomeração, e eu já vi algumas imagens, até já fui comunicado, de algumas situações que as pessoas andam sem máscara na rua e vão lá, todo mundo, para demonstrar o apoio, e não necessariamente é o candidato que está querendo aquilo, que está realmente promovendo ou está incentivando. Eu entendo que às vezes é a própria sociedade, é o próprio povo que quer se manifestar, mas acaba gerando um problema, porque existe uma resolução administrativa número 30 do TRE da Bahia, que determina que os candidatos, os partidos, eles evitem eventos e aglomerações ou reuniões que ultrapassem o número de 100 pessoas. Então, isso, inclusive, pode gerar punição para esses candidatos, inclusive alguns eventos podem ser cancelados, podem ser proibidos, e isso está sendo fiscalizado, está sendo monitorado. A Polícia Militar está sendo uma parceira muito grande da Justiça Eleitoral nesse momento, e sempre esteve ao lado da Justiça Eleitoral para poder realmente fiscalizar esses eventos, algumas situações que gerem essas aglomerações, e eu tenho respaldado todas as decisões e as medidas que estão sendo tomadas para evitar realmente essas aglomerações, num contexto geral de proibir mesmo, de evitar realmente que se crie um ambiente favorável à propagação do vírus. Então, eu só aproveito a oportunidade para destacar o comportamento dos partidos entre si. Eles têm inclusive, acordado datas para os eventos. Então, os grupos políticos têm se alternado na data dos eventos em locais principais, por exemplo, na praça principal da cidade. Cada grupo tem uma data específica para aquilo, para realizar seus eventos. E isso é muito importante, assim, esse diálogo entre eles, esse clima pacífico durante a eleição. E, ao mesmo tempo, solicitar e pedir que a sociedade colabore, evitando essas participações muito volumosas, essas aglomerações em um mesmo espaço. E se tente evitar o mesmo local, a ocupação do mesmo local. Se querem aderir, se querem manifestar seu apreço, que pelo menos dispersem o movimento por outras áreas da cidade. Diogo. Jefferson, você tem até um questionamento relativo um pouco a essa questão. Essa questão. Eu acho que a gente passa para o 6º questionamento, que vai de encontro ao que o doutor Renato Viana falou, e aí você retoma com a 5ª, pode ser? Você não quer trazer aquele último, não, porque... é o 6º questionamento. A 6ª, pronto, é o porque 6º, adentra. Isso.
Pronto, Doutor, você traz? trago sim. Aproveitando esse assunto que foi levantado, cidades vizinhas como Euclides da Cunha, Tucano, Ribeira do Pombal, tiveram seus eventos festivos políticos, como, por exemplo, carreata, motocada e até mesmo queima de fogos, suspensas, com o seguinte entendimento entre as partes envolvidas, que não há, no momento, segurança sanitária que permita a realização de eventos que gerem aglomeração de pessoas. Foi o que o senhor acabou trazendo há pouco. Em Cícero Dantas e nas demais cidades que compõem a 82ª Zona Eleitoral, há a probabilidade que estas suspensões venham a ocorrer? E quais aspectos são determinantes para esse tipo de decisão? Existe a probabilidade de serem tomadas essas medidas. No momento, eu ainda não tomei essa medida, como eu falo, unilateralmente, o próprio juiz eleitoral determinar que não sejam realizadas essas medidas. Eu até entendo que os próprios partidos, os próprios grupos podem ajustar, promover esse acordo de evitar realmente esses eventos, esses atos políticos, a queima de fogos, as carreatas, a motocada. Eu acho que eles mesmos podem, e até eu crio o próprio ambiente para esse diálogo das partes, ajustarem no sentido de evitar esse tipo de evento, de realmente não fazer esse evento. Mas o meu posicionamento como juiz eleitoral é que a própria lei ela não veda isso no momento. A lei em si, ela não veda carreata, não veda passeata, não veda nenhum próprio comício, não há nenhuma vedação. Existe uma previsão na resolução administrativa de se respeitar o limite de 100 pessoas em cada evento. Então, eu não criaria espontaneamente, assim, criaria da minha cabeça essa proibição, como juiz eleitoral, legislar nesse ponto. Eu não tenho como legislar e proibir essa situação nesse quesito. Mas os próprios partidos podem ajustar essa medida de segurança e entendo como razoável, entendo como muito importante para a saúde pública. Então, no momento, eu estou aguardando, inclusive, um posicionamento do próprio Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, para que se unifique esse entendimento em todas as zonas eleitorais, pelo menos, aí realmente é uma norma, se tornaria uma norma, com respaldo em parecer técnico da Secretaria de Estado da Saúde, que realmente tem condição de avaliar a questão da segurança de eventos em geral, e não só de eventos na seara eleitoral, mas eventos festivos como um todo, qualquer tipo de reunião, qualquer tipo de palestra, por exemplo, ela deveria ser fiscalizada pelo próprio município. E quando se trata da eleição, realmente vai ser fiscalizada pela Justiça Eleitoral. Então, eu estou aguardando também esse posicionamento do próprio TRE, mas sem prejuízo a partir de alguns abusos, de algumas situações que estão sendo avaliadas a cada tempo, a cada final de semana, a cada dia, todos os dias a gente tem verificado os movimentos, os encontros, o que tem acontecido em cada cidade, realmente a partir do próprio abuso do exercício do direito àquela manifestação, ele pode ser proibido. Alguns atos podem vir a ser proibidos, e eu já tenho refletido, já tenho pensado sobre esse ponto. Então, os próprios partidos têm conhecimento que eles hoje têm liberdade, hoje eles podem fazer carreata, hoje eles podem se manifestar com a própria obrigação de tentar respeitar e de procurar respeitar esse limite de 100 pessoas, mas que amanhã, no dia seguinte, ou na próxima semana, isso pode ser proibido, pode vir a ser proibido pela Justiça Eleitoral. Ok, doutor. Pronto, esclarecimento muito importante sobre a situação atual, né? Vamos Você aqui vai trazendo... à quinta. Pronto, Vamos lá. Doutor, quanto à apuração dos votos, como se dará o processo de acompanhamento e contagem neste ano? A pandemia trará algum tipo de alteração ou não tem interferência nisso? Por volta de qual horário os eleitores já poderão ter acesso aos resultados do pleito? Essa questão da apuração vai ser toda eletrônica também, por meio do sistema, e não tem nenhuma observação diferenciada para o pleito desse ano. E aí cada zona eleitoral tem a sua realidade, tem o seu momento, eu não posso especificar assim, qual horário já vai ter concluído. O que eu posso dizer é que a Justiça Eleitoral ela tem sido muito eficiente, a gente trabalha com muito afinco para tentar dar esse resultado o quanto antes, o mais rápido possível. Então, a zona eleitoral ela trabalha com
com muita eficiência e vai tentar dar essa resposta o mais rápido possível, se possível, do que depender do próprio juiz, em 1 hora já teria concluído todo o resultado. Mas tem que verificar a realidade de cada situação. Algumas zonas são um pouco distantes da série, tem que aguardar um tempo de chegar os próprios discos, os próprios HDs das urnas para a própria transmissão dos resultados. E o mais importante não é a velocidade, é a segurança do resultado. E essa segurança, ela tem que ser preservada, a gente não pode abrir mão de forma alguma em nome da velocidade. Então, a velocidade, a gente vai prezar por essa eficiência para tentar dar no menor tempo, mas o mais importante é a segurança, que se dê o resultado preciso, que se dê o resultado que traduza realmente a vontade do eleitor, e é isso que tem que se constatado em todas as eleições. Ok, doutor. Pesquisas eleitorais. Nos últimos dias, o município de Cícero Dantas se deparou com situações atípicas em relação à suspensão de pesquisas eleitorais que acusaram insuficiência de informações em sua dinâmica e busca de dados. Quais os critérios a serem usados, doutor, para, de fato, a obtenção de uma pesquisa totalmente verídica que demonstre o máximo de aproximação em seu cenário real? Em relação à pesquisa eleitoral, existe uma resolução do próprio TSE que trata especificamente desse assunto, e ela disciplina vários itens, ela identifica todos os itens que são necessários ser abordados, como o local em que foi identificado a pesquisa, qual foi o número de pessoas consultadas. Tem várias questões, o nome do contratante, o valor da pesquisa e até a própria a forma de questionamento, ela teria que ser direta, ela tem que ser clara e objetiva. Nesses dois processos, nessas duas questões que aconteceram em Cícero Dantas, foi constatado que não se obedeceu a rigor e com completa exatidão todos os itens discriminados nessa resolução do TSE. Então, em uma delas, inclusive, foi identificado que os questionamentos eles eram tendenciosos para uma resposta. Então, aí foi determinada a suspensão e o cancelamento da pesquisa, porque ela não era clara, ela não era capaz de demonstrar um resultado válido, de um resultado imparcial e isento, para que tivesse uma credibilidade perante a sociedade. Então, um dos pontos é essa clareza, essa objetividade da própria pergunta, e a metodologia aplicada ela deve ser contextualizada com relação ao local em que é feito, na zona urbana, na zona rural, qual o número de pessoas consultadas na zona urbana, na rural ou em determinado bairro. Existem alguns itens previstos nessa própria resolução, eu não tenho ela aqui claramente, mas o que a Justiça Eleitoral apura são aspectos formais da própria abrangência, da própria amplitude, da própria estatística, realmente, os próprios percentuais, se eles são adequados, se eles traduzem realmente o resultado e no aspecto do próprio mérito da pesquisa, se aquelas perguntas elas traduzem realmente, demonstram realmente imparcialidade, demonstram que não estão viciando, não estão contaminando qualquer resposta. E foi isso que aconteceu uma das pesquisas que eu me recordo. Havia perguntas que acabavam tendendo a uma resposta e o que não traduzia com eficiência o resultado e acabava realmente gerando confusão no próprio consultado, e essa confusão acabava gerando uma contaminação na própria pesquisa e no resultado. Pronto. Doutor, uma dúvida que me surgiu agora, quanto à questão de enquetes, que a gente vê muitas enquetes também distribuídas pela internet, a Justiça Eleitoral veda a publicação desse tipo de pesquisa? Não, é um tipo de produção mais amadora, né, que as pessoas trazem ali para, até muitas vezes, para estimular o debate eleitoral nas redes sociais. Existe alguma vedação quanto a enquetes divulgadas na internet? Existe uma vedação, até tem ali aqui aberta, no artigo 33, parágrafo 5º da Lei 9504, que é a Lei das Eleições, veda qualquer tipo de enquete durante o período eleitoral. Então, não é possível realizar e, caso comunicada, vai ser determinada a suspensão e cancelamento dessa enquete. Há punição, doutor, para quem, porventura, vier a organizar esse tipo de pesquisa?
Não sei dizer. A priori, eu não estou conseguindo observar uma proibição, ou uma punição, mas eu sei que a partir do cancelamento, a partir da comunicação e determinado do cancelamento, caso não se cumpra, existe um crime eleitoral envolvido, que é o artigo 347 do Código Eleitoral, que não cumprir as determinações da Justiça Eleitoral pode ensejar a punição, sim, que é um crime, é um crime de menor potencial ofensivo, gera-se um termo circunstanciado e a pessoa responde perante a Justiça Criminal. Ok. Pronto. Vamos à última pergunta, né, Jefferson? Isso. A respeito do pleito eleitoral. O pleito eleitoral é sempre um período delicado. Os ânimos muitas das vezes se extrapolam e, infelizmente, se chega às vias de fato, com o espírito da disputa saudável sendo deixado de lado, partindo muitas vezes dos próprios candidatos. Queria que o senhor, doutor, falasse para quem vai estar nos assistindo uma mensagem, deixasse uma mensagem de como é que deve ser a conduta do eleitor, do cabo eleitoral, do correligionário, durante esse período eleitoral, para que a disputa seja de uma forma sadia e também respeitosa, e também, é claro, dentro dos parâmetros determinados pela lei, né, pela Justiça Eleitoral. A conduta do eleitor, ela deve ser a própria moral aplicada a cada cidadão, ela, independente do direito, independente da Justiça Eleitoral, ela preceitua que cada cidadão deve agir de acordo com a liberdade, mas respeitando os direitos do outro. Então, todo comportamento ele deve ser feito livremente, mas com respeito ao cidadão, com respeito à liberdade alheia. Então, a paz social, ela depende realmente de cada um obedecer realmente o próprio direito alheio e exercitar o seu sem interferência. Então, não existe nenhuma recomendação específica para o próprio período eleitoral. Eu acho que é de conhecimento comum do cidadão de bem, que em sua grande maioria, que é o que se observa em todas as cidades, e que é o que se observa no comportamento do próprio brasileiro, de ser um ser humano ordeiro, trabalhador, que respeita a Constituição, respeita as leis do seu país. No período eleitoral, com mais ênfase em decorrência dos próprios ânimos inflamados, das próprias torcidas para determinados grupos, esse dogma, esse entendimento, ele deve ser mais destacado. Então, o que é importante é que as pessoas ajam com paz e respeitem os direitos do outro, não se envolvam em briga, não se envolvam em conflitos, porque a eleição vai passar, a eleição é um momento, a eleição ela vai envolver defesas de lados, alguém vai ficar em lados separados, alguns não vão ter nem lado, e há de se respeitar realmente aqueles que votam branco, aqueles que votam nulo, aqueles que nem participam, e o que importa é a paz na própria vida. Então, assim, ninguém quer, em decorrente de uma eleição, ser preso, ter que responder a um processo criminal, a um processo eleitoral, ter que pagar uma multa, ter que trabalhar para poder pagar alguma punição, porque a própria lei ou a polícia militar prendeu e a gente teve que punir, teve que aplicar alguma punição a essa pessoa. Então, é importante que se respeitem, que vivam em paz, e isso é um entendimento que deve servir não só para a eleição, mas para a vida como um todo. Pronto. Perfeito. Algum questionamento a mais, Jefferson? Não, eu só queria que o doutor Renato Viana, se for o caso, colocasse algumas situações que não foram questionadas nesse momento, que o senhor acha de suma importância para a complementação desta conversa para esse pleito eleitoral. Tem algumas questões que eu queria trazer aqui. Primeiro, que a Justiça Eleitoral está de portas abertas, tem total acesso, as pessoas podem entrar em contato. O eleitor que precisar tirar algumas dúvidas com relação ao local de votação, com relação a alguma mudança, alguma dúvida realmente que precisa ser tirada, existe um telefone do próprio cartório eleitoral que eu gostaria de divulgar aqui, é o 75-3278-2169, e nesse telefone podem ser tiradas algumas dúvidas por parte do eleitor com relação ao local de votação ou qualquer outra dúvida que exista durante a eleição.
até com relação a essas normas de segurança que a gente está trazendo aqui, algum eleitor ainda pode ficar com dúvida, não sabe bem se está seguro ou não. O que eu quero, outro aviso que eu gostaria de dar, e na verdade eu já acabei já manifestando, é que todas as pessoas, elas só vão entrar nos locais de votação com máscara. Então, queria pedir mais uma vez que todo eleitor já saia de casa com a sua máscara, porque só vai entrar no local de votação e na sessão especificamente com a máscara. Então, isso já é uma medida de segurança não só para a própria pessoa, mas para os outros, para os mesários, para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo eleitoral. Então, que todos usem a máscara e saibam que todas as medidas estão sendo tomadas. Existe o álcool em gel para ser usado no próprio local da sessão, antes de votar, antes de colocar o dedo na urna. Então, vai ser usado o álcool gel para higienizar a mão antes e depois também. Então, segurança. E para os próprios mesários vai ter o Face Shield e cada um também vai ter o seu próprio álcool gel, já está vai ser disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Então, são medidas de segurança que realmente visam para que as pessoas possam votar de forma tranquila. Então, são esses os destaques. Tem outra questão também que eu queria trazer, é que também mais uma medida, são dois pontos. Se possível, cada eleitor seria melhor que levasse a sua própria caneta de casa. Lá cada um vai ter lá existe uma caneta, 2, 3, cada local vai ter a sua própria caneta para assinar o caderno de votação, todos vão ter que assinar o caderno de votação, e lá também vai ter o próprio álcool para higienizar. Mas se a pessoa preferir usar a sua própria caneta, vai ser até melhor, porque vai evitar realmente ficar usando a caneta do próprio local de votação. Eu acho que essa também é uma boa medida até para a sua própria proteção pessoal, apesar de estar sendo disponibilizada uma caneta lá, e com álcool também higienizando essa própria caneta, o que não vai gerar nenhuma propagação. E um outro ponto também muito, muito importante é que aquelas pessoas que precisarem justificar seu voto e não quiserem sair de casa, existe um aplicativo disponibilizado pelo TSE nesses sistemas do iOS, do iPhone, ou no sistema também do outro sistema, qual é o que existe no Android, né? Android também, no próprio iOS e no Android, existe um aplicativo chamado e-Título, e por meio desse título desse aplicativo vai ser possível justificar a ausência à votação. Então, aquela pessoa que não estiver no seu local de votação, que está em viagem, que está impossibilitada de votar por questão de trabalho, por questão de estar longe do seu local de votação, não estar na sua cidade, vai poder justificar o seu voto por meio do aplicativo, evitando que saia de casa, evitando que vá até o local de votação e diminua realmente a própria fila, diminua realmente o movimento naquele local. Então, já também ajuda realmente o eleitor a não precisar sair de casa para realizar essa justificativa. Então, é importante que baixem esse aplicativo e quem precisar justificar, que justifique por meio do aplicativo. É só indicar os dados lá, do número do título, ou se necessário, pode ligar para o cartório eleitoral, alguma dificuldade, que a gente vai poder orientar para que o próprio eleitor possa justificar por meio do aplicativo. Ok, doutor. Informações importantíssimas, né, Jefferson? Inclusive para ajudar, né, nesse combate a uma não proliferação do vírus, já que é um momento que as pessoas saem de casa, mas que as pessoas que não estarão no seu domicílio eleitoral poderão fazer de casa, né, esse procedimento de justificativa, o que já vai ajudar muito nesse processo. Sem dúvida. Pronto. Podemos encerrar? Podemos encerrar. A gente agradece muito a presença de Renato Viana aqui, do doutor Renato Viana. Muito importante todos esses esclarecimentos, as respostas às nossas perguntas, dúvidas que estavam aí que pairam, no foco, que pairam aí ao longo desse momento, principalmente durante essa circunstância diferenciada de pandemia, mas que eu tenho certeza que quem assistiu aqui a esse programa, essa entrevista, vai sair muito mais esclarecido sobre as questões relativas
justiça eleitoral nesse pleito de 2020 e como proceder, né, também de forma segura com a questão da Covid. A gente agradece muito ao doutor Renato. Lembra a você que está nos assistindo que siga lá a gente no Instagram do Sertão em Pauta, digite lá na caixa de pesquisa Sertão em Pauta, você nos segue, acompanha todo o nosso conteúdo, tanto por feed como history. Também nos curte lá pelo Face, Sertão em Pauta, também temos nossa página lá do nosso site. E é claro, se você quer receber notícias no seu celular, manda uma mensagem para a gente pelo WhatsApp 759-9987-2489, a gente te cadastra e você passa a receber todas as notícias no seu celular. Nosso site, você sabe, é sertãoempauta.com. Só agradecer muito ao doutor Renato Viana pela participação, pela disponibilidade em conversar conosco do Sertão em Pauta e desejar muito boa sorte também, doutor Renato, nesse pleito eleitoral 2020 aí, que tudo transcorra dentro da sua normalidade. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço o convite, agradeço o espaço, parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, doutor. Grande abraço.